Para compreender a Amazônia, primeiro precisamos entender sua posição no planeta. O geógrafo Abe Siber define a região como um gigantesco macrodomínio de terras baixas florestadas, disposto em um formato de anfiteatro enclausurado entre a grande barreira imposta pelos Andes e pelas bordas do Planalto brasileiro e guianense. Devido à sua proximidade com a linha do Equador, a Amazônia recebe uma fortíssima entrada de energia solar ao longo de todo o ano. Isso resulta em um clima quente e úmido, com temperaturas médias elevadas, baixa amplitude térmica anual e uma atmosfera rica em umidade, favorecendo a intensa formação de nuvens e chuvas frequentes. Na maior parte da região central, não existem estações secas bem definidas. Mas a Amazônia não é totalmente uniforme. Nas suas áreas periféricas, a sazonalidade torna-se mais evidente. No oeste de Rondônia e no Acre, ocorre o fenômeno da friagem durante o inverno, provocado pela incursão de massas de ar polar que avançam pelo interior da América do Sul, causando a queda temporária das temperaturas. Além disso, o fato da Amazônia estender-se pelos dois lados da linha do Equador influencia diretamente o regime de suas águas. Enquanto o sul da região recebe o maior volume de chuvas durante o verão austral, entre janeiro e março, o norte apresenta seu período mais chuvoso no verão boreal, entre maio e julho. Essa alternância faz com que os afluentes das duas margens do rio Amazonas se complementem, garantindo grande estabilidade ao fluxo do rio ao longo do ano. A excepcional pluviosidade da região alimenta a maior bacia hidrográfica do mundo. São mais de 6 milhões de quilômetros quadrados por onde circula impressionantes 20% de toda a água doce corrente do planeta. Somente no território brasileiro, o rio Mestre, o Amazonas, oferece cerca de 20 mil quilômetros de cursos navegáveis. O professor Abe Siber destaca que a nomenclatura popular utilizada pelos habitantes da Amazônia para classificar os rios possui um valor científico fantástico. O conhecimento empírico divide os rios pelas cores de suas águas. Primeiro, temos os rios brancos. Eles transportam uma imensa carga de sedimentos finos, como argilas e silíceas. São rios barrentos e amarelados, e por serem ricos em nutrientes, suas planícies e lagos são extremamente férteis e viscosos. Em oposição, existem os rios negros, ou de águas pretas. Eles são rios autóctones que nascem e correm inteiramente dentro de terras firmes florestadas. Suas águas, que variam entre o marrom tijolo e o pó de café, são quimicamente ácidas, tinturadas por substâncias bioquímicas orgânicas do chão da floresta. Quase não carregam sedimentos e são menos viscosos. Por fim, o autor menciona os rios de águas verdes, como baixos tapajós que abandonam suas areias nas faixas de transição e exibem águas límpidas. A rede hidrográfica amazônica se ramifica em furos e igarapés. Os furos são canais naturais que ligam rios e lagos de várzea. Eles não possuem correnteza própria. Durante as cheias, a água flui dos rios para os lagos. Na estiagem, o sentido se inverte. No estuário do rio Pará, forma-se um verdadeiro labirinto desses canais naturais. Já o igarapé, palavra de origem indígena, significa caminho de canoa. Igará, quer dizer embarcação a pé. Caminho. São pequenos cursos d'água que atravessam a floresta sob o dossel das árvores, funcionando como verdadeiras estradas naturais para a circulação de pessoas. Os igarapés tiveram um papel fundamental na ocupação da Amazônia. Foi ao longo deles que povos indígenas, seringueiros, castanheiros e ribeirinhos construíram suas comunidades. Além de fornecerem água e alimento, esses cursos d'água garantiam o transporte e a comunicação entre aldeias e povoados. No entanto, durante o ciclo da borracha, muitos trabalhadores passaram a viver isolados e submetidos ao controle dos seringalistas, enfrentando condições de exploração nas profundezas da floresta. Infelizmente, a partir da década de 60, esse equilíbrio milenar começou a ser profundamente fraturado. Através de imagens de satélites, Assis Abe Siber pôde monitorar o que ele chamou de, abre aspas, um caótico quadro de produção de espaços antrópicos. Instalou-se na periferia sul e oriental da Amazônia um sistema interconectado e predatório de devastação, marcado sob o discurso de criação de uma fronteira agrícola.
O grande vetor dessa destruição foi a abertura de rodovias e interflúvios, que correspondem às áreas mais altas, o que causou o desajuste e a cega das cabeceiras dos igarapés. O autor utiliza o exemplo do sul do Pará ao longo da rodovia PA-150 para demonstrar essa metástase predatória. Ele documentou desmatamentos de 5 a 15 quilômetros nas margens das estradas, ramais descontrolados e o cerco predatório à reserva indígena de Mãe Maria. Esse modelo substituiu a rica biodiversidade por pastos pobres e pela exploração madeireira selvagem, agravada pelos impactos irreversíveis dos garimpos na periferia amazônica. Para concluir, Aziz Absaber sintetiza a história humana na Amazônia em 4 modelos. O pontual e estratégico dos séculos 17 e 18, focado na dominação portuguesa. O linear e extrativista da borracha de 1860 a 1920, a sua decadência de 1920 a 1960 e o modelo areolar e metástico atual, focado em pastagens degradáveis. Contra a falsa ideia de que a Amazônia é um espaço vazio uniforme, o autor nos lembra que a região tem gente e tem história. São indígenas, seringueiros, castanheiros e populações urbanas. Como solução, Absaber defende a urgência de um zoneamento ecológico-econômico que divida a região em 25 áreas geoecológicas de segunda ordem de grandeza. Ele recomenda proibir estradas em interflúvios para proteger as cabeceiras de igarapés, buscar alternativas econômicas sustentáveis e apoiar projetos de base comunitária. Proteger a Amazônia é respeitar a dignidade dos povos que nela vivem. Obrigado.